Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar o livro do Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 5. Jesus é o centro da fé do cristão. Ouçamos primeiro esses dois versículos do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 5. João, às 7 igrejas que estão na região da Ásia. Desejo a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que vem. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. O primeiro a ressuscitar dos mortos, o chefe dos reis da terra. A Jesus que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Então esse é o texto que nós vamos meditar, um texto também de grande profundidade. Então vamos lá. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na região da Ásia. Desejo a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que vem. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. O versículo inicia apresentando o remetente, autor do escrito, João. Apresenta também os destinatários, que ele escreve, as 7 igrejas que estão na região da Ásia Menor. Logo depois ele segue uma saudação. João às 7 igrejas da Ásia. A Ásia Menor era uma província romana e parte da atual Turquia. O voto de João, graça e paz. O livro do Apocalipse deve ser lido como uma carta, plena da graça e da paz de Deus Pai, que ele proporciona essa graça e paz a toda a humanidade. A graça e a paz vem daquele que é, que era e que vem. Isto é, tem sua origem naquele que é, era e vem. E da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono do Pai Eterno. E da parte de Jesus Cristo. Deus Pai vem chamado aquele que é, que era e que vem. Essa expressão ocorre aqui, como também ocorre no Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, também ocorre no Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. O fim da frase não diz, será aquele que é, que era e que será. Não usa o verbo ser no futuro. Mas usa o verbo vir, aquele que há de vir. Ele usa 2 verbos do ser, o ser no presente, aquele que é, o verbo ser no passado, que era, e o verbo vir no futuro, aquele que vem, que virá, o que há de vir. Deus é a força de libertação para seu povo. Não só no passado, mas também no dia da vinda definitiva. Revela o mistério de Deus, Pai eterno e próximo. Aquele que está aí. Do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. O tetragrama Yahvé, aquele que está aí. Aquele que caminha com seu povo. Javé, o Deus que caminha com seu povo para libertá-lo.
o Deus, Senhor da história, que faz história com seu povo. João aqui se opõe aos deuses pagãos. De um modo especial, São João Evangelista, que escreve Apocalipse, ele se opõe a Zeus, o deus superior do panteão grego, dos deuses gregos. Existia uma frase que afirmava sobre Zeus, o deus da Grécia. Zeus que era, Zeus que é, Zeus que será. Nós encontramos na Pausanias 10, parágrafo 12. E também se encontra uma inscrição no santuário da deusa Minerva, na localidade de Sais, que diz: eu sou tudo o que foi, que é e será. São João usa essa mesma expressão que era atribuída a Zeus, o deus grego, mas o modifica, porque Zeus diz: Deus que é, que era e será, colocando no futuro o verbo ser. Já João diz: não é Zeus que é o Senhor da história, é Javé, porque Javé é, era e vem. Então usa o verbo vir, não o verbo ser. João toma essa inscrição pagã e troca Zeus por Deus, o Pai, para recordar a seus leitores que Deus Pai existe eternamente e não tem princípio nem fim. Ele existiu, era, ele é, mas virá, no sentido aquele que vem, na dinâmica da história, que se faz história com seu povo. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Existe muita discussão sobre esses 7 espíritos, 7 anjos. Vamos colocar 2 hipóteses. Alguns dizem que esses 7 anjos, espíritos, esses 7 espíritos, se refere aos 7 arcanjos da tradição judaica. Quando a gente abre o livro do Apocalipse de Enoque, no capítulo 20, do versículo 1 ao 8, esses arcanjos são mencionados como? Quais são esses arcanjos da tradição hebraica? Uriel, Raguel, Miguel, Rafael, Saracael, Gabriel e Remiel. Mas se diz que, se fosse assim, essa compreensão representaria uma estranha intromissão da tradição judaica no pensamento cristão. Então, acreditamos que esses 7 espíritos não sejam esses arcanjos da tradição hebraica. Pode-se referir, mais provável, os 7 espíritos de Deus que são mencionados no livro do próprio Apocalipse. Embora nós também saibamos que cada igreja da comunidade joanina, as 7 igrejas, cada um possuía um anjo. Mas esse anjo não deve ser interpretados como os espíritos, os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Quanto a esses 7 anjos, representantes da igreja, da comunidade joanina, do Apocalipse, nós vemos no Apocalipse, capítulo 2, 1, que ele escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8.
ao anjo da igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, ao anjo da igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, ao anjo da igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja de Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui se faz referência a 7 Espíritos de Deus, citados agora nessa pequena introdução, nesse versículo 4, que nós encontramos nessa saudação de João, no capítulo 1. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja de Filadélfia. E por último, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia. Aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, versículo 13 e versículo 1 e 20. Que essas 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas vêm mencionadas com os 7 Espíritos de Deus também. Não confundir os 7 Espíritos com os 7 anjos. Embora pareça improvável que esses 7 Espíritos se refiram a 7 anjos das igrejas joaninas. Esses 7 Espíritos vêm também referidos às 7 lâmpadas, no capítulo 4, versículo 5 do Apocalipse, identificando com as 7 lâmpadas que ardem diante do trono. No capítulo 5, versículo 6 do Apocalipse, aparecem os 7 olhos do Cordeiro. O que podemos dizer com probabilidade desses 7 Espíritos? Os 7 Espíritos formam o cortejo celestial que tem um ministério na liturgia celeste, uma função litúrgica na liturgia celeste, vinculados ao Cordeiro imolado, que estão diante do trono, como esse cortejo. Temos que ver aqui o número 7. O 7 sempre significa plenitude e totalidade. Retornemos. João, às 7 igrejas que estão na região da Ásia. Desejo a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus Pai. João, às 7 igrejas, que possuem 7 anjos. É a eles que João dirige sua carta, sua revelação, o Apocalipse. E aos entornos desses 7 centros formam as comunidades joaninas. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o chefe dos reis da terra, a Jesus que nos ama, nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. A graça e a paz não vêm somente de Deus eterno e dos 7 Espíritos, o cortejo, que fazem parte desta liturgia celeste, que estão diante do trono, mas também de Jesus Cristo, que vem designado com 3 títulos. Jesus é testemunha fiel. A palavra grega para testemunha, mártir. Ele é o mártir fiel. Ele morreu fiel, pois foi fiel ao Pai até a morte de cruz, e na sua morte e ressurreição a nossa vida. O segundo título é primeiro a ressuscitar dos mortos, isto é, primogênito dos mortos. O terceiro título de Jesus é chefe dos reis da terra, o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo é a testemunha fiel.
Toda a vida de Jesus Cristo foi um testemunho da palavra de Deus, o anúncio do reino de Deus. Ele é o modelo para toda a igreja que vem chamada a ser testemunha coerente, fiel e verdade de Cristo. Esse título aplica, em primeiro lugar, a sua missão de ser mediador da revelação recebida de Deus Pai e que ele deu testemunho da verdade deste Deus Pai. Jeremias, é aquele que sofre a morte pela lealdade à missão recebida. Ele é fiel. Os cristãos da Ásia Menor, diante da aproximação da perseguição, têm em Jesus o mártir testemunha fiel, modelo de firmeza, perseverança, fidelidade à verdade do Pai. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Encontramos também em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Soberano da Igreja, em virtude de sua ressurreição dos mortos. Cristo Jesus, ressuscitado, exerce um poder soberano, onde os fiéis participam de seu reinado. Vemos isso no Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 a 6. Então, Jesus Cristo é o primeiro ressuscitado, o Senhor da vida. Foi fiel até a morte. E ele é a testemunha, Ele é a testemunha da fidelidade absoluta ao Pai, modelo para todas as outras testemunhas, os outros mártires. Terceiro título, o chefe soberano dos reis da terra. Jesus, como primogênito dos mortos, se converte no rei dos reis da terra, soberano. O rei dos reis, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Jesus se tornou rei por meio de sua fiel obediência até a morte. Pela sua ressurreição, será reconhecido como supremo soberano na consumação de toda a história humana. Esses três títulos querem estimular a comunidade cristã, isto é, as 7 igrejas de São João, da Ásia Menor, quer estimular a comunidade cristã a sustentar essas comunidades. Então, São João quer sustentar essas comunidades que estão para entrar num período de intensa perseguição por causa da fé em Jesus Cristo. A Jesus que nos ama, diz São João no Apocalipse, e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Aqui trata de uma doxologia, uma oração dirigida a Cristo Jesus, aquele que nos ama. O verbo está no presente do indicativo, como amor sempre presente. E João se inclui neste amor, nos ama. O amor que une o passado com o presente engloba toda a obra da redenção de Cristo. Deste amor, daquele que nos ama, nasce a libertação. E nos livrou de nossos pecados. E nos libertou não apenas interior ou espiritualmente, mas que repercute em toda a história e política da vida humana. E nos libertou com seu sangue. Aqui pode se referir não só ao mistério da Páscoa do Êxodo, mas o da nova Páscoa de Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo recorda o sangue do Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro imolado, vivo, ressuscitado, que está à direita do trono de Deus. O novo Cordeiro, que pagou o preço do sangue para nos libertar. Atenção, São João não quer acentuar aqui a expressão nossos pecados. Isto é, que eles tenham sido lavados, mas quer acentuar que a morte de Cristo nos liberta da servidão e sofrimento.
pois o resgate que ele pagou foi a morte expiatória de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Então essa é a nossa reflexão, primeiro capítulo, dos versículos 4 ao versículo 5. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.